E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. Tem uma crítica que vira e mexe eu faço aqui, que são aos eleitos da direita, que muitas vezes os eleitos da direita estão aqui no telefone. Olha que absurdo! Bolsonaro avisou! Olha que absurdo que o Lula está fazendo. Não acredito que o Lula está fazendo isso. Nossa, olha o Lula. Ai, olha que absurdo. Bem que o Bolsonaro avisou. E biriri baroró. Olha lá, o governo do amor. Tá, mano. Pra gente deixar muito claro aqui, ó. Quem tem que fazer esse tipo de coisa, tá ligado? É o eleitor comum. Vou até citar alguns nomes aqui, ó, de pessoas que deveriam estar fazendo isso, ó. Barbosa, do canal RPM Norte, o Jairinho Madruga, a Catiane, o Kleber Lima, o Arthur Pastor, a Beth Ribeiro, a Tânia Galindo deveria estar fazendo isso, ó. Sim. Eu tenho que cobrar da Tânia Galindo. Tânia, onde está o seu tweet falando do governo do amor, Tânia? Tá ligado? Giovanni Torres, eu tenho que comer. Ó, quem mais aqui? Silvia Maguchi, o Taissan Araújo aqui, ele também aqui, ó, o Guilherme, o Gilmar Kamikaze. Eu tenho que cobrar essas pessoas. Essas pessoas é que tem que estar tweetando e escrevendo. Olha lá, bem igual, ó, faz o L, então é o Maurício. Maurício do Amador aqui, o Antônio Cardoso, é obrigação deles. O Cícero Manuel, ele tem que mandar um faz o L todo dia. Todo dia ele tem que dizer assim, bom dia, faz o L. Fernando Passos, acabou de chegar aqui também. Por quê? Porque essas são pessoas comuns. Eu não votei em Rogério Felício, que acabou de chegar aqui na live. Eu não votei em Beth Ribeiro, eu não votei em Antônio Cardoso. Eu não votei nessas pessoas. Eles não são eleitos. Eles não são eleitos. Os eleitos têm que fazer o quê? Os eleitos têm que olhar o regimento. Está aqui o regimento, Cleide. Vamos ler o regimento. É isso mesmo. E como eu faço... Eles têm a caneta na mão, né? Isso, exatamente. Como a gente vai fazer... Como a gente vai fazer aqui no regimento... para que a gente impeça o Lula de desgraçar o país. É simples assim. O trabalho do cara é esse, mano. Tá na dúvida? Pergunta pro Randolph. O Randolph fez literalmente isso durante 4 anos. 4 anos o Randolph pegou aqui o regimento e falou, mano, como é que eu faço pra travar esses bolsonaristas? Como eu faço? Sozinho. Porque ele estava sozinho. Sozinho. E foi esse o trabalho do Randolph. É isso que a gente espera dos caras. O que a gente espera dos caras? A gente espera que quando chegue lá, quando um ministro do atual presidente sente lá pra trocar ideia, o cara bote o ministro no lugar dele. A gente não quer ver ele imitando. A gente não quer ver isso. A gente não quer ver ele levantando bola pro ministro cortar na cara dele, como a gente chegou a ver, tá ligado? Dito isso, estou falando de quem? Estou falando de Nicolas Ferreira, que na minha opinião, dessa tropa que foi eleito, ele é facinho o número 1. Diria que o número 2 é Felipe Barros. Número 3, Cleitinho. Mas o Cleitinho é senador, né? Nesse caso aqui eu tô falando mais da galera que... deputada federal. Cleitinho é senador. Por quê? Porque o Nicolas vai fechar os 4 anos dele. Aliás, ele vai fechar esse ano sem dizer que fez um Bolsonaro. Porque é o que eu lembro que eu vivia cobrando isso. Tem político que se você perguntar pro cara, irmão, o que tu fez no último ano aí, hein? Fala pra nós, o que você fez no último ano? Ah, eu fiz um Bolsonaro. Não, mas como assim? Não, eu fiz um Bolsonaro. Todo dia eu fiz um Bolsonaro. Todo dia eu disse um bom dia, Bolsonaro. Boa tarde, Bolsonaro. Boa noite, Bolsonaro. Salve, Bolsonaro. Mas quem ficou só nessa pegada perdeu o assunto, né? Perdeu o assunto. Quem ficou só nessa eu fiz um Bolsonaro então. E agora a gente tem o Nicolas Ferreira que está dando uma aula. Está dando uma aula. E aqui eu vou mostrar pra vocês aqui que foi o seguinte. O ministro da Justiça, Flávio Dino, colou lá no Congresso pra bolar uma ideia com geral lá. Certo. Chegou a vez... Se eu não me engano, ele faltou duas convocações, né? Não, ele não faltou, Cleide. Ele se ausentou, né? Ele se ausentou, ele precisou resolver uns... outro compromisso. Ele é um ministro da Justiça, Cleide. Também não é assim, ele não tem agenda livre também. Ah, aqui nós vamos dar César o que é de César. Ele também não tem agenda livre também, não. Também não é essa bacanice toda também, não. Então tá bom. Quando ele pôde, ele foi lá, entendeu? Foi muito bem recebido por Nicolas, diga-se de passagem. Quero que vocês prestem muita atenção. Preste muita atenção neste vídeo. Bora, meu filho. Brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo
E, obviamente, nós temos divergências gigantescas, politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei que são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado. Essa é difícil de explicar, né? Da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive teve ameaças, né, de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a ele. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, no Twitter, né? uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo... Bicho é foda, né, mano? Essa aqui foi... Essa foi boa, mano. Que o ministro está incomodado com alguma coisa. Se puder parar meu tempo, por gentileza. Interrompe o tempo um minutinho. O ministro está dizendo aqui que está fugindo da pauta. Eu já expliquei aqui como que eu conduzo essa comissão. Só um minuto. O deputado é livre para falar o que quiser e o ministro responde o que quiser. O deputado pode falar sobre qualquer assunto. Então, deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas. E o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive, defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Só um adendo, para quem não pegou a referência, ele está se referindo ao Monark, que sim, foi processado, porque ele chamou o ministro desse nome aí que o Nicolas acabou de falar. Olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo longe do Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida.
Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, né, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Só lembrando, ou seja, que eu acho que o Nicolas vacilou de não ter lembrado disso. Vacilou, hein, Nicolas? Vacilou. A Maré tá sob um ataque tem quase uns 20 dias. O chicote tá estralando lá na Maré. O bicho tá pegando feio lá. Veja, eu não estou aqui pra poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui pra poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, Lula, e do Brasil, aí o senhor diz que é uma mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas tuas falas e nas tuas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima inclusive de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Não gostei dessa comparação. Não gostei dessa comparação, porque o Nick Fury é um personagem fodão. Tá ligado? Mas beleza. E o Dino respondeu. Mentiroso. O senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse coisas isso. desse tipo. Eu estou Você apenas... está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não... Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigado. Com segurança. E eu não sei por que insistem em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. Eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e colocariam todos no chinelo, mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário, o teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre. Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da polícia militar. Porque, afinal de contas, entre
15 metros. Os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOP, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó, não. Seriam recebidos a tiros. Com as polícias brasileiras, com a PF, com a PRF, com as polícias estaduais, eu entro em qualquer lugar do Brasil. Porque eu... Por gentileza, deixa o ministro mais... Ministro, mais 2 segundos para concluir, ministro. Climão, hein? Uma coisa aqui. Tô sentindo o Nicolas mais seguro nas, O quê? nas falas dele. Isso é jujuba? Depois que ele virou pai, ele tá mais Mas, centrado. Cleide, isso é açúcar. É o nome do... O segredo do Nicolas é isso. É açúcar. Você quer ver o pessoal de esquerda boicotar ele? É trocar adoçante. Trocar por adoçante vai ser... O pessoal tá falando que BH tá ficando pequena pra ele. Vai ser outro Nicolas. Esse bagulho do Complexo da Maré, esse bagulho do Complexo da Maré é muito simples. É muito simples esse bagulho do Complexo da Maré. Vamos ser sinceros. Se qualquer personalidade pública quiser, ele consegue entrar na Maré. O Bolsonaro conseguiria entrar na Maré. O Eduardo Bolsonaro conseguiria entrar na Maré. O Nicolas Oliveira conseguiria entrar na Maré. Qualquer um, e esses não seriam recebidos ativos. Sabe por quê? Porque senão eles sabem muito bem a consequência desse ato. Uma coisa é um policial do BOP ser derrubado. Não vai gerar uma comoção, não vai gerar um nada, não vai gerar nenhuma vingança. Agora, quando você derruba uma grande celebridade, esse vai entrar. O que tem que fazer? Só tem que dar um salve antes. Ó, o ministro tá chegando aí, porque você tá ligado. Flávio Dino não chegou de surpresa. Ele não fez uma surpresa na Maré. Lá os líderes comunitários sabiam que ele estava chegando e provavelmente deram um salve. Ó, quando chegar um carro preto tal, esse carro é o da Maré. Olha, esse carro é o do ministro. Então não daria nada pro Flávio Dino, como não daria nada para qualquer personalidade grande do Brasil. A grande questão desse caso é muito simples. É o ministro da Justiça entrando em uma das favelas mais perigosas. Por mais que não desse nada para ele, qual que é a imagem que se tem? Não se tem a imagem de um ministro falando assim, cara, eu vou me reunir ali com líderes comunitários para tentar resolver alguns problemas aqui da favela e tal. O que eu me pergunto, se é o ministro da Justiça, qual problema ele resolveria, né? Entendeu? Mas beleza. A foto de chegar o ministro sem que metade do BOP do Rio de Janeiro fosse junto com ele, sem que ele descesse do carro com homens segurando escudos assim, para proteger ele, para que ele... Entendeu? É esse o grande problema. Esse é o grande foco da situação. Não é o fato de que... mas o senhor conseguiu entrar e sair. Porque vamos ser sinceros, irmão, qualquer um conseguiria entrar e sair da Maré. Qualquer um. Lula, se ele quiser falar hoje, você quer saber? Eu vou dar um rolê no meio da Maré. O Lula consegue. Nem precisa do aparato todo policial. O Nicolas conseguiria. Qualquer outro deputado conseguiria. Por quê? Porque o traficante de lá, ele sabe muito bem... Ele tem total noção do que aconteceria se um camarada conhecido e grande dentro da política entrasse dentro da favela e saísse com um arranhão. Ele sabe muito bem que no outro dia o exército, o BOP, todo mundo dominaria aquela favela de um jeito que ele morreria para que daqui um dia entrasse outro no lugar dele. Porque é isso que aconteceria. O traficantão morreria, teria uma morte horrorosa. E no outro dia, 24 horas depois, já teria um outro fazendo o lugar dele, entendeu? E deixando a favela, entre aspas, em paz. O Nicolas, é isso que a gente... Caraca, por que tu pedir muito? Uns 40 Nicolas? É pedir muito uns 50 Nicolas? Porque o que a gente tá vendo hoje em dia, filho... Hoje em dia o que a gente tá vendo assim é da gente olhar e falar, meu Deus do céu, mano. E o Flávio Dino é ligeiro, viu? Flávio Dino é ligeiro, filho. Flávio Dino, se você moscar com ele, ele engole você no argumento aí, aí te quebra as pernas e tu vira corte reverso. Aí, não é não, amor? Ao invés de tu virar corte, ai, quebrei o Flávio Dino, não, tu vira o corte do lado anti-horário. Os caras engolindo você. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.